Nessa aula de hoje, nós vamos ver o seguinte. Vamos aprender a transformar 2/10, que é um número racional na forma de fração, em um número também racional, porém em forma decimal. O que é isso, professor? Fale numa linguagem mais acessível. Tudo bem, você vai transformar essa fração em um número quebrado. Simplesmente isso. Fazer com que essa fração torne-se um número com vírgula, um número quebrado. Teve a nossa aula 1, que falou sobre esse assunto, e essa seria uma continuação desse próprio assunto, de como transformar. A aula anterior era transformar decimal, números com vírgulas, em número de fração. Já essa segunda aula é de transformar número de fração em número com vírgula, que é um processo bem fácil. E no nosso caso, nós vamos trabalhar de novo números que têm base 10. Como assim, professor? Frações que têm 10 em seu denominador, frações que vão ter 100 e frações que vão ter 1000. São esse tipo de frações que nós vamos trabalhar agora. Gente, aqui não tem segredo. Você vai lembrar de uma regrinha que eu vou ter que lhe explicar agora. Imagine somente o numerador. Esse é o numerador. Imagine ele aqui sozinho. Vou colocar ele só. Este é o número 2. Nós sempre pensamos assim, porque ele está só, ele é um solitário. Não, o número 2 ele está acompanhado. Existem aí vários elementos que estão perto deles. Por exemplo, aqui tem o expoente 1. Eu não posso esquecer que ele existe. Viu? Você tinha esquecido dele. Eu não posso esquecer que subtende que embaixo dele também tem 1 quando ele precisar, porque ele pode ser dividido por 1. Eu também não posso esquecer que à frente dele tem um 0, se eu precisar também. Mesmo que o 0 à esquerda não vale nada, mas ele está aí, 02, é utilizado em placas de carro. Se você vê uma placa de carro 0202, você lê dessa forma, 0202. O 0 tem lá suas importâncias, né? E muito importante na matemática. Foi uma grande descoberta. E eu também tenho aqui, se eu colocar uma vírgula, exatamente aqui eu queria chegar. Essa vírgula que você não lembra. Então, apagando tudo isso, nós vamos falar somente do 2 e a vírgula. Isso, cada número tem sempre uma vírgula e adivinha, um 0. Todo número tem uma vírgula e um 0. Só não precisa aparecer. Ela só vai aparecer quando for necessário que ela apareça. Nesse caso, ela é necessário aparecer. E nós vamos colocar essa vírgula bem aqui, porque ela vai nos ajudar nessa resposta. Agora eu quero que você associe a seguinte situação. Na aula 1 sobre esse assunto, você consegue perceber que quando você faz uma mudança de decimal para o fracional, você avança a vírgula para o seu lado direito. Eu até combinei lá no vídeo anterior que teria o sentido direito. É interessante que você assista o primeiro vídeo para entender esse segundo. E tem o sentido esquerdo. Mas dá para entender esse também se não tiver tempo de olhar o outro. A vírgula tem um sentido direito e tem um sentido esquerdo. Como o número 2 ainda está no seu lado esquerdo, porque ele somente é o 2, ele está representando uma unidade. Então esse número representa uma unidade. E de fato é uma unidade 2 dividida em 10 pedaços, dividido por uma dezena. Quando nós vamos fazer a mudança desse valor para esse, você simplesmente faz isso. Você elimina um 0. Quando você elimina um 0, você só elimina ele porque você está dividindo, certo? Quando eu estava transformando deste para a fração, a vírgula caminhava para o lado direito. Como agora eu estou transformando de fração para decimal, a vírgula caminha para o lado esquerdo. Viu como é simples? Então essa vírgula que estava aqui, ela vem para cá. Certo? Então a resposta ficaria exatamente dessa forma. 2 sobre 10 é 0,2. Porque a vírgula vem para cá e você acrescentaria também um 0 aqui. Então essa é a resposta. 2 sobre 10 é a mesma coisa de 0,2. Espero que tenha entendido. Vamos para outro exemplo para deixar mais claro.
o número 3 centésimos. Vamos transformar ele para a sua forma decimal. Lembrando que essa aula ela é uma aula bem básica, é para aqueles alunos que estão com grande dificuldade lá na base matemática. Por isso que eu estou fazendo ela passo a passo, com calma e com tranquilidade. É um tipo de vídeo que serve para alunos desde o 4º ano até o ensino médio. Tá bom? Então, por isso que eu estou indo de forma mais cautelosa, com mais tranquilidade, sem muita pressa, e dando esses artifícios que não vai ser necessário você fazer toda a vida que for fazer um cálculo. Ele é só para te ajudar a aprender o assunto. Vamos lá então. O que é que eu faço? Eu escrevo o número 3 sozinho. E eu tenho que lembrar que esse número 3 tem uma vírgula. E é ela que vai se mexer. Como eu quero transformar de fração para decimal, lembrando de novo que eu tenho o sentido direito e que eu tenho o sentido esquerdo. Quando eu transformo de fração para decimal, ela caminha para o sentido esquerdo. Quando eu transformo de decimal para fração, ela caminha para o sentido direito. Ela caminha, nesse caso, a quantidade de zeros que tem aqui na parte de baixo da fração. Então eu vou cortar aqui os zeros que eu posso cortar. Ó. 1, 2 zeros. Esses 2 zeros foram cortados. Então quer dizer que essa vírgula ela pode andar 1, 2 casas. Aí você vai me perguntar, professor, então a vírgula que estava aqui ela some? Exatamente. E ela vem para cá? Isto mesmo. Aí você me pergunta, professor, o que é que você vai colocar nesse espaço aqui que ficou em branco? Eu vou colocar um zero. E aqui do lado esquerdo da vírgula não coloca nada? Coloca-se também um zero. Então o número que você acabou de formar foi o número 0,03. E eu te garanto que se você pegar a calculadora e dividir 3 para 100, vai aparecer essa resposta. Porque você acabou de aprender a transformar 3 centésimos em número decimal, que vale 0,3 também centésimos. Aqui se lê 3 centésimos e aqui também se lê 3 centésimos ou 0,03. Beleza? Mesmo processo, se eu quero transformar esses 12 milésimos que está em fração para a forma decimal, eu vou escrever o 12 aqui e vou lembrar que ele tem uma vírgula que eu nunca posso esquecer, só que ela não aparece. Vou lembrar do meu sentido direito e vou lembrar, a partir da vírgula, do meu sentido esquerdo. Tá bom? Aí é o seguinte, você vai analisar o que agora? Você vai cortar os zeros de novo, ó. 1, 2, 3. E a sua vírgulazinha vai caminhar 1, 2, 3. Professor, quer dizer que novamente essa vírgula que estava aqui, ela vem para cá? Isso. Esse espaço que está vazio, eu posso colocar um zero? Deve. E o espaço que está do lado esquerdo vazio da vírgula, um zero? Deve. Qual foi o número que apareceu? 0,012. É assim que se lê ele, ou simplesmente por ter aqui o seu décimo, centésimo e milésimo, você lê 12 milésimos. Tudo bem? Então, é a aula que nós temos para hoje. Espero que tenha tirado suas dúvidas de como transformar uma fração em número decimal. E espero que você possa assistir também a aula número 1, que está na nossa playlist, que fala de como transformar número decimal em fração. A junção dessas duas aulas é muito importante para a compreensão desse tipo de cálculo que ajuda muito na matemática, desde o 4º ano até o ensino médio.